Alô, alô? Estamos ao vivo? Parece que sim. Sim. Se tiver alguém já aqui, por favor, manda um oi. E aí já sei que tem gente. Wanda, ah, aqui eu não sei, às vezes comentou em algum vídeo antigo ou se está comentando agora, mas tudo bem. Então a gente vai esperar 5 minutinhos que está faltando para o horário combinado. Enquanto isso o pessoal vai entrando. Se alguém for entrando e quiser ir conversando, estamos aqui. Se for assistir o vídeo depois, que não for mais ao vivo, pode pular esse comecinho. Boa noite, chat. Tudo bem? Boa noite, Gui. Tudo bem, cara? Eu acho que a Wanda que curtiu alguma coisa tá aí também, assistindo esse vídeo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Estou vendo aqui bastante gente, bastante conhecido começando a fazer live também. Esse é o horário nobre hoje em dia, né? Tenho visto bastante também. Fazendo só de quarta, mas assistindo muitas. Quem está assistindo já, pode, pode dizer, por favor, se o som está bem, se o som está bom. Oi, Cris, boa noite. Tudo bem? E aí, Max? Max, meu grande amigo Max, psicólogo, a gente se formou juntos. Lilico, boa noite, Lilico. Que saudades, cara. Muito feliz de ver a galera aqui pra gente compartilhar esse momento juntos, né? Com o assunto compaixão. Se alguém quiser comentar aqui para a gente ir conversando enquanto isso, alguém já fez alguma prática de compaixão? Alguém já tem algum contato com essa ideia, seja dentro da psicologia, seja em alguma outra vertente?
Ah, agora que eu vi que não está rolando automaticamente. Por isso que ninguém estava falando comigo. Na verdade, estava e eu não estava descendo. Muito obrigado pelas devolutivas. Gui, som e imagem ok. Cris ouvindo bem. Sérgio Soligo, muitas saudades da minha outra família, minha família agregada lá de Concórdia, Santa Catarina. É, embora seja a quarta live que eu esteja fazendo, eu ainda me perco um pouco nessas tecnologias. Então, às vezes, perdoem se alguém fizer algum comentário, alguma coisa, eu acabar não visualizando, eu ainda me perco um pouco. São 19 horas. Será que a gente começa? 19h01? Será que a gente começa? Gui, nunca vi nada sobre isso relacionado à meditação. Ah, legal. É, a própria compaixão, eu estou olhando aqui, tá? Ver se alguém me orienta. Dona Ana Maria, boa noite. Eu tô aqui na Araraquara sozinho. Aí tem o pessoal da Sabiá, que é o Artêmio, e a Lariessa, a Lala. Então a gente está comunicando aqui para ver se que momento a gente começa mesmo. Parece que tem gente tentando entrar e eles estão fazendo essa ponte. É, Gui, a própria compaixão, ela ela foi agregada ao mindfulness depois, né? Ela acabou entrando depois. Mas é algo que dialoga demais, né? A gente vai conversar um pouco. Eu não estou querendo é, ficar muito no, no plano intelectual, no plano, né? Eu acho que tem muitos vídeos, fica aí para quem tiver, perdão, pessoal. Para quem tiver interesse no assunto, tem, como a semana passada, na live da semana passada, de Sons e Pensamentos, eu acabei indicando, né, no YouTube, o canal do Centro Paulista de Mindfulness, e lá já tem dois vídeos muito legais de lives que eles fizeram, uma a Vivian Vargas e outra live o Marcelo Oliveira. Eu tive a oportunidade de ter aula com eles na minha formação lá na Unifesp e assim tá muito bem explicado pelos dois. Então assim acho que é uma grande referência para vocês, para quem quiser entender um pouco mais assim de compaixão dentro do mindfulness. Tem um outro também que eu tive a oportunidade de fazer, um psicólogo mexicano, Valentim Mendes. Ele trabalha muito com isso também, com mindfulness e com compaixão. Já morou na Índia, já morou. Luísa, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. O Valentim Mendes tem. Não sei como é que é o canal dele no YouTube, não lembro agora se é o nome dele ou qualquer coisa depois, se alguém quiser, eu escrevo aí no final, mesmo que for depois, no bate-papo depois. Que ele tem essas pesquisas, esses estudos também, eu pude fazer, participar como aluno dele, não em formação profissional, mas em aluno, né? Num workshop com relação à compaixão e também com um programa de 8 semanas de mindfulness de compaixão baseado em mindfulness. Boa noite, Luísa. Então, são duas referências que eu tenho que são muito legais. Fora, por exemplo, Elcio, boa noite. Boa noite. Fora, por exemplo, Marcelo Demarzo. Né? Falei Marcelo Oliveira e tem o Marcelo Demarzo, que também é outra referência em mindfulness e compaixão e tal. Então já tem uma galera muito legal, falando bastante sobre compaixão. Então, vamos lá. Vamos começar.
Eu que agradeço, Luísa, a presença e a gente poder falar sobre esse tema que para mim é tão precioso e, e acho que a gente está no momento que está realmente precisando. Vamos lá. Compaixão. Então a gente pode dizer que compaixão é o desejo genuíno de que o sofrimento termine, né? Quando a gente fala em bondade amorosa, uma pessoa boa, a gente se refere às vezes, Paulo, boa noite, Paulão, tudo bem? Quando a gente fala em bondade amorosa, a gente fala sobre desejar o bem para a pessoa, né? Só para a gente separar alguns conceitos. Quando a gente fala, por exemplo, em regozijo, a gente fica é quando a gente fica feliz pela felicidade do outro. Então a gente se regozija pelo outro, né? E quando a gente fala de compaixão, eu tenho compaixão por alguém, eu tô aí existe um componente de sofrimento. Então é o que diferencia, por exemplo, simplesmente a bondade, né? Na compaixão, a gente também tem alguns itens aí, né? Um deles. Então, quando a gente fala, muita gente fala, o que é compaixão? Compaixão é empatia, né? Empatia é algo que está dentro da compaixão, faz parte da compaixão. Não necessariamente a compaixão faz parte da empatia. Então, a gente pode ter, por exemplo, duas formas de empatia: a empatia cognitiva, que é você conseguir entender o sofrimento do outro, a emoção do outro, você conseguir se colocar no lugar do outro, você se conectar com o outro de forma cognitiva. Então você entende o outro, seja pela fala, pelo silêncio, pelo conteúdo do que disse, pelo tom de voz. E a empatia afetiva, que é você se conectar de fato com o outro. O sentimento da outra pessoa ressoa em você de alguma forma, né? Então, isso não é compaixão, isso é empatia, né? Então a gente tem essas duas formas. A gente pode dizer, o Marcelo Oliveira fala um negócio que eu acho muito legal, que é para coisas do coração, o coração, para coisas da mente, a mente, né? Então, eu entender o sentimento do outro é uma coisa, e eu ressoar em mim, aí já não está só no plano cognitivo, está em sensações, né? Tá de fato tá em uma conexão de fato. Para que exista, Ralph, boa noite. Para que exista essa, para que exista compaixão, é importante que tenha a empatia, né? De preferência as duas empatias, né? A cognitiva e a afetiva. Então a gente consegue se conectar de forma mais genuína ao sofrimento do outro. É, E como é que a gente se conecta com o nosso próprio sofrimento, né? Como é que é a autocompaixão? Será que eu consigo ter compaixão genuína se eu não estou tendo compaixão por mim? A compaixão tem também algumas armadilhas, né? Se eu começo a me envolver demais com o sofrimento do outro, né? Eu acabei me contagiando, me contaminando pelo sofrimento do outro, eu me conectei tanto, ressoou tanto em mim, que eu passo são duas pessoas sofrendo, ou três, ou quatro, ou um grupo, né? Claro que a gente pode continuar ajudando, mas é, já começa a estar de dentro do sofrimento também. Para a gente falar de autocompaixão, então para a gente poder falar, Heloísa, boa noite, tudo bem? Para a gente poder evitar, às vezes, um estresse por compaixão, né, que é quando a gente muitas vezes doa mais, Patrícia, boa noite, a gente doa mais do que a gente tem. Então, quem aqui já aconteceu de se solidarizar tanto com o sofrimento alheio que se sentiu exausto, se sentiu cansado, começou a se sentir irritado, irritada, né? Porque, boa noite, Heloísa. Porque chega uma hora que a gente começa muitas vezes a sofrer junto e a dar algo que a gente já não tem mais para doar.
Então é importante a gente olhar para a autocompaixão, né? Ah, falando sobre autocompaixão, é muito comum, né, a gente ficar... Então, assim, puxando um pouquinho, vamos retomar um pouquinho pensando no mindfulness, a relação mindfulness e compaixão. Como é que veio parar a compaixão dentro do mindfulness? O que isso dialoga? Mindfulness é um estado mental, não é só uma prática, não é só meditar, né? Então a gente traz um estado mental de estarmos conscientes, antes de mais nada. Estar mindful é estar consciente, tentar ficar mais mindfulness, tentar praticar mindfulness. Tudo isso tem uma busca, que é estarmos mais conscientes. Eu venho falando em outros vídeos, situação, pensamento, sentimento e atitude. Então, eu pratico mindfulness não para relaxar, eu não pratico mindfulness para eu ficar bem. Priscila, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda na sala. Eu não pratico mindfulness para relaxar, ou para ficar bem, ou para ficar tranquilo, ou para dormir, ou como um simples exercício de atenção, né? Eu vou exercitar, estar atento. Para que eu quero estar atento através do mindfulness? Para expandir a minha consciência. E o que é expandir consciência? A gente não está falando de clarividência ou outras vertentes. Também não estamos discutindo sobre isso. Mas aqui a gente pode pensar que expandir a consciência é trazer à luz da consciência algo que eu não tinha. Então, por exemplo, quando a gente dorme, a gente está num estado alterado de consciência. E é natural. Então, eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou conseguindo estar atento, não estou conseguindo perceber o que está acontecendo à minha volta. Eu estou dormindo. Né? Não estou conseguindo perceber o que eu estou sentindo, eu estou dormindo. A pessoa que bebe um pouco a mais está num estado alterado de consciência. Né? Mas, às vezes não percebeu nem se está calçado ou descalço. Né? Está num estado alterado de consciência, ou seja, não está tão consciente sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo, seus sentimentos, pensamentos, e muitas vezes sobre até sobre seu próprio meio que o cerca. Então, aqui, hoje, nesse momento, falando sobre mindfulness, a gente fala sobre estarmos conscientes, né? Para a gente estar mais consciente sobre os nossos sentimentos, pensamentos, atitudes, a gente exercita estarmos mais atentos, a gente conseguir olhar um pouco mais sobre os nossos sentimentos e por aí vai. Já começa, vocês podem perceber, quem só tem feito... Ed, boa noite, tudo bem? Vocês podem perceber, né? É sempre um convite, mesmo durante a prática, a condução é sempre um convite. Convido a sua atenção, convido a respirar de forma natural, convido a observar. É sempre um convite, o mindfulness. Esse estado mental que a gente busca é sempre gentil. Sempre fala, né? A gente sempre fala, a gente do mindfulness sempre fala. Perdeu a atenção? Não tem problema. A nossa mente funciona desse jeito. Gentilmente convide-a de volta. Né? Então é sempre um convite, sempre gentil. Então já começa daí. Né? Uma das ligações entre o estado mental buscado através do mindfulness, né? Um estado mental de mindfulness é gentil. É gentil com a gente e é gentil com o outro. Outra questão que dialoga com a compaixão. Foi feita uma pesquisa, então pessoas que foram expostas a imagens de pessoas sentindo dor, ou passando a mão numa lâmina, ou o dedo esmagado na porta, pessoas que estavam desatentas, elas entenderam que não tinha tanto sofrimento nas imagens. Pessoas mais atentas, elas entenderam que tinha dor ali. Ou seja, para a gente perceber a nossa própria dor, o nosso próprio sofrimento e o sofrimento do outro, a gente precisa estar consciente disso. E a gente tem consciência a partir da atenção que a gente deposita a gente mesmo e à nossa volta. Então tem esse ponto também. Outro ponto,
Como eu exercito, né? Como a gente exercita mindfulness, quando a gente exercita estarmos conscientes, a gente percebe, claro, todos nós percebemos as nossas emoções, nossos sentimentos, mas a ideia é que a gente consiga também perceber o que a gente está sentindo, talvez dar um nome para isso, identificar, eu estou percebendo que eu estou um pouco irritado. Então, pelo meu estado de consciência, ao invés de eu tentar combater, Cláudio, boa noite, ao invés de eu tentar combater a minha irritação, eu vou me conectar com as minhas necessidades. Quais necessidades eu tenho nesse momento? De ser ouvido, de ouvir, de ser acolhido, de acolher. Tenho necessidade de comemoração, tenho necessidade de dormir, tenho necessidade de comer, tenho necessidade de partilhar, tenho... Qual é a minha necessidade naquele momento? E no lugar de eu tentar diminuir o meu sentimento de irritação, por exemplo, eu vou tentar responder, cuidar, atender às minhas necessidades. Isso é ser compassivo comigo. Eu vou tentar acolher conforme seja possível, né? Isso é ser compassivo. Mas também eu consigo ser compassivo com o outro, ter compaixão ao outro, perceber o sentimento do outro, qual é a necessidade do outro, que está com raiva ou que está... Boa noite, Sensei Wilson. É muito bom ter você aqui. Qual é a necessidade do outro? Né? Que talvez eu não esteja atendendo, talvez o outro tenha uma necessidade de ser ouvido. Talvez o outro... Boa noite, Cláudio. Talvez o outro tenha uma necessidade de comer, né? E é importante a gente se conectar com as necessidades e não com os sentimentos. Acolher os sentimentos, aceitar que esse sentimento existe. E isso está em mindfulness também. A aceitação do que eu sinto. Eu só consigo trabalhar a minha necessidade que não está sendo atendida, ou a do outro, quando eu percebo, estou consciente da minha emoção, do meu sentimento, e quando eu consigo perceber que esse sentimento está ligado a alguma necessidade. E isso a gente pode chamar de expansão da consciência dentro aqui do nosso assunto, dentro de mindfulness, né? Falando também sobre autocompaixão, eu gostaria de deixar uma pergunta para todos vocês. Nós temos uma voz interior. Todos nós, né? A gente dialoga muito com a gente o tempo todo, né? Foi feita... Bom, primeiro, antes de mais nada, a pergunta: como é a sua voz interior e como ela fala com você? Em observações clínicas, isso que eu estou falando tem muito a ver com o Paul Gilbert, que ele é fundador da terapia focada na compaixão. Tá? Sugiro esse livro aqui para quem tiver interesse. Depois eu passo. Bom, tá aqui. Inclusive tem um capítulo aqui que tem Marcelo Oliveira, Marcelo De Marzo e a Vivian Vargas que escreveram um capítulo desse livro. Mas tem um capítulo desse livro que fala sobre terapia focada na compaixão, do Paul Gilbert. E nesse livro, por exemplo, ele traz um dado que muitas pessoas que têm muita vergonha, que carregam o sofrimento, né? Elas têm uma voz interior muito cruel consigo mesmas. Elas têm um auto-julgamento muito intenso. Elas têm uma autoculpabilização muito intensa. E muitas vezes a própria voz interior dela faz uma espécie de auto-bullying, né? Ou seja, é muito comum a gente virar e falar: nossa, não acredito, como você foi idiota, Ricardo, por que você fez isso? E começo a entrar nesse looping de pensamento, né? Isso vai me trazendo emoções muito difíceis. E a gente não está falando sobre não ter discernimento. A gente está falando sobre evitar julgamentos. Eu posso julgar a minha tristeza como sendo fraqueza, mas eu posso ser mais compassivo comigo
e discernir. Primeiro acolher, aceitar, aceitação. Ok, estou triste. Isso faz parte da vida. Tristeza é um sentimento que eu posso ver de forma equânime, assim como alegria, como qualquer outro sentimento. E é isso que eu estou sentindo nesse momento, a tristeza. Às vezes a gente tem vários sentimentos juntos, tristeza, raiva, mágoa, frustração, vergonha, todos juntos às vezes. E a gente pode observar como é que está a minha voz interior, como é que eu estou lidando, como é que eu estou me julgando. Estou me julgando como fraco por estar triste? Né? Não, se eu estou triste, eu posso olhar qual a minha necessidade não está sendo atendida. Talvez eu esteja com uma necessidade de caminhar no parque, mas eu não posso nesse momento, temporariamente. Então eu não vou, por respeito ao coletivo, compaixão ao coletivo também. Então a gente pode pensar em como eu vou atender, eu posso pensar em como atender a minha necessidade de passear no parque. Talvez não entrar no parque, colocar uma máscara e caminhar na rua, sem aglomerações, e caminhar ao ar livre um pouco. Né? É uma forma de atender, na medida do possível, entender, né? Mas não me julgar fraco porque eu estou me sentindo assim e por aí vai. E é, fazendo o curso com o Valentim Mendes, ele fala muito sobre colocar a mão no peito, né? Colocar a mão no coração, colocar a mão no peito e trabalhar a nossa voz interior e o conteúdo dessa voz, né? Posso sentir o meu próprio toque, meu próprio acolhimento, aceitando a minha emoção, meu sentimento, qual for. E falar, buscar uma intensidade, buscar um carinho na voz e no conteúdo, o mesmo carinho que eu falaria para um grande amigo. Boa noite, José Vicente, mas eu não sou doutor não, tá? Boa noite. Colocar a mão no peito e cuidar dessa voz interior. Como se eu estivesse falando com o meu amigo mais querido do mundo, que cometeu um erro, ou que está com medo, ou que está triste, ou que está nervoso, mas é comigo. Né? Talvez nós sejamos os amigos inseparáveis de cada um de nós. Colocar a mão no peito e falar, ok. Quantas vezes a gente se permite fazer isso? Errei. Poderia ter feito diferente. O que eu faço com isso então? Né? E não ficar na chibatada, né? No auto-julgamento de, ok, né? Tudo bem, Ricardo. Você está com medo. Isso faz parte desse momento. Vamos ver. O que eu posso atender? Como que eu posso lidar com isso? O que eu posso fazer para amenizar esse medo? Quantas vezes no dia, na semana, no mês ou na vida, você se permite usar esse tom para você mesmo? Você se permite não se julgar por algo que você se recrimina? Quantas vezes você costuma fazer sem se sentir culpado? Porque a gente faria isso com um amigo querido, não? E por que com a gente é chibatada? Né? Às vezes algumas pessoas são chibatadas no amigo e só relevar o que faz. Outras pessoas é o contrário. Né? Será que não é a gente entender onde está essa chibatada e por que esse autoflagelo? E a necessidade, se ele está contribuindo ou não, se esse autoflagelo está contribuindo com o seu sofrimento ou com o seu desenvolvimento. Né? E a gente pensar, então, como que eu posso contribuir com o meu desenvolvimento, mesmo diante do meu erro? E a aceitação e não julgamento não tem a ver com a gente não perceber erros. Tem a ver de como a gente lida com os próprios erros. Né? A gente está passando um momento complicado. A gente está passando um momento que... Boa noite, Salete. Tudo bem? A gente está passando por um momento complicado, um momento de sofrimento, um momento onde o mundo está tendo muitas perdas, o mundo está tendo, enfim, no Brasil a gente percebe novamente, assim como as eleições,
eu trabalho com clínica, eu sinto quanto essa ansiedade de polarização política no Brasil está refletindo na ansiedade, na irritação e na tristeza das pessoas, eu estou sentindo em mim também, né? Então, como a gente conseguir ser compassivo diante disso? Primeiro, tendo compaixão com a gente mesmo. Boa noite, tudo bem, Inês? Como a gente consegue ter compaixão com a gente mesmo? Quais atitudes? Quais escolhas ao envolvimento de alguma conversa ou você nota, às vezes, que uma conversa não te fez bem? Então, o que você escolhe da próxima vez? Qual escolha você tem em olhar para o que está em volta, né? Então, assim, a gente está vendo muito sofrimento, mas a gente está vendo também a humanidade buscar um olhar coletivo. A gente está vendo países de esquerda e países de direita se unindo em prol de uma busca de vacina, em prol do coletivo, em prol de um mundo. Boa noite, Joyce. Então, assim, olha que bacana isso também. Ah, mas pessoas já sofriam antes, passavam fome antes, e agora a hipocrisia, todo mundo está olhando para isso. Gente, que bom que todo mundo está olhando para isso agora! Boa noite, Cássio. Tudo bem? Que bom que está olhando para isso. Talvez esse seja um dos lados positivos desse momento. Que bom que as pessoas estão olhando para a fome. Enquanto a gente conversa aqui, tem gente que não tem o que comer em casa. Mas já não tinha o que comer antes, alguns. Só que poucos olhavam. Agora todo mundo está olhando. O mundo literalmente está olhando. A OMS está falando isso publicamente, falando para todos os governantes olharem para essas populações vulneráveis. Será que não é um lado bom? Eu não estou falando que está positivo. Não estou falando isso. Mas a gente escolhe olhar, e isso é expandir a consciência, é não olhar só para a catastrofização. É entender, isso é estarmos conscientes, é entender que existe o sofrimento, existe mortes, existe. Não penso em outro. O único adjetivo que eu consigo, maleficamente, as pessoas politizando esse momento. Outras pessoas ingênuas entrando no jogo, de um lado ou de outro. Não estou falando sobre isso, mas isso existe. E a gente não precisa deixar de olhar, mas a gente pode olhar também o que é que está sendo olhado além disso. Então, a tomada de consciência também é a gente conseguir observar, a gente conseguir estar atento, a gente conseguir estar conscientes do que é que tem na situação como um todo, não como uma parte da situação. Tem uma metáfora que eu acho muito legal, que é da yoga, que eu estava vendo esses dias. Se você pega 5 cegos que nunca viram um elefante, coloca um em cada parte do elefante para tatear o elefante e descrever, um vai descrever só a tromba, o outro só a cauda, o outro só a perna, o outro a barriga. O que é consciência do elefante, sobre o elefante? É conseguir saber que todas essas partes fazem parte do elefante. O elefante não é nem bom nem mal, né? É um elefante. Aí o exercício da gente olhar, de a gente exercitar a nossa equidade, conseguir olhar o que tem de difícil, conseguir olhar o que tem de aprendizagem e o que a gente pode fazer com tudo isso. Então, eu escolho com compaixão a mim e as pessoas o que eu quero replicar nas redes sociais, o que eu quero receber nas redes sociais. Boa noite, mãe. Tudo bem? Verinha Lúcia, minha mãe. Que bom que você está aqui. A gente escolhe. E eu ouvi o Marcelo Oliveira falar um negócio muito legal sobre. Eu não sei qual live dele que foi. Que é. Às vezes a gente conectar, e é um exercício, para mim é um desafio. Está sendo um desafio por algumas razões, mas está sendo um exercício, que é se conectar com o que está por trás da atitude. Né? Aí o que a gente está falando também sobre necessidades, né? Conectar com as necessidades, não com os sentimentos, mas conectar. Ele dá o exemplo que eu achei muito legal,
que Jesus na cruz, quando o guarda enfia a lança nele, ele fala: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele se conectou com. Eu não estou falando sobre religiosidade, só uma passagem, tá? Ele se conectou com a atitude do que está por trás, ou seja, eles achavam que estavam fazendo certo. Ele não se conectou com a atitude agressiva, né? E é um desafio para mim e para a gente conseguir se conectar muitas vezes com o que a gente não concorda, mas eu acho que é um exercício, desafio, se conectar com o que está por trás disso, o que está por trás de quem espalha fake news. É um desejo de fazer o bem. Para a gente está equivocado. Para a gente aquilo é uma notícia falsa. De repente, para o outro, não. E eu não estou falando que isso é certo ou errado fazer. Eu só estou falando sobre como a gente lidar com isso. Que é uma proposta, é um convite. E que não é fácil. Gente, já são 19h30. Vamos para a prática? Nessa prática, a gente vai dialogar então tanto com a autocompaixão, compaixão e a bondade amorosa, que é, recapitulando, é o desejo que o outro esteja bem, né? E a compaixão é o desejo de que o sofrimento cesse, termine, né? Eu acho legal essa prática porque a gente se conecta, é uma busca de conexão da humanidade compartilhada, né? Eu tenho as minhas necessidades que eu quero atender. E as mesmas necessidades que eu tenho aqui em Araraquara, interior de São Paulo, são as mesmas necessidades que alguém lá da Nova Guiné tem, que é de celebração, de comida, de higiene pessoal, no mínimo, cada um na sua cultura, de pertencimento, fazer parte de um grupo, de uma família, de um casal, de amigos, pertencimento, todos nós temos. Todos nós queremos ser aceitos. Isso faz parte do nosso desenvolvimento evolutivo. Nós somos seres coletivos. Sim, uma coisa que eu acho legal. Algumas pesquisas em compaixão, que eu estava falando, né, sobre o Paul Gilbert, tem um capítulo da terapia focada na compaixão. E essas pesquisas da compaixão, elas falam que a gente tem o altruísmo no nosso DNA, no nosso código genético. A gente já nasceu. Vamos pensar assim: quantas espécies nascem, o filhote nasce e já sai andando, já consegue até tentar fugir de um predador? Quantas espécies levam, mas chutando baixo a nossa espécie, pelo menos 5 anos para conseguir minimamente se manter na natureza? 5 anos, pelo menos, é muito tempo. Ou seja, a nossa espécie só existe hoje pela nossa capacidade de cuidar e sermos cuidados. Só que a gente foi construindo essa questão de família. Família, tribo, clãs. E ao mesmo tempo que a nossa necessidade de cuidar e sermos cuidados, essa necessidade presente no nosso código genético, ela existe, ela também é fomentadora de guerras. Porque aquele clã contra o meu clã, né? Aquela família contra a minha família, aquele país contra o meu país. E aí quando a gente vê políticos fazendo alguns discursos inflamados, eles falam pela minha família, pelo meu neto. E eu acho que a compaixão, a gente fala sobre o nosso, sobre o coletivo. Eu só consigo estar bem de verdade, de fato, genuinamente, se todo mundo à minha volta estiver bem. Será que é compaixão? Para eu estar bem,
alguém está mal? Será que isso é fruto da nossa cultura, né, da nossa espécie, que também tem a questão territorialista? Será que isso também é fruto da nossa cultura de tanta competição? Eu tenho que estar à frente, eu tenho que ter uma vida épica, eu tenho que ter uma vida extraordinária. Para mim, a vida ser extraordinária, do outro tem que ser medíocre, porque senão o extraordinário da minha vida ele não é tão importante. Então, é sempre uma competição. Será que a gente precisa de competição? Será que esse momento de afastamento social, será que esse momento onde todos nós estamos afastados, onde todos nós estamos sujeitos a precisar de um leito e não ter que estar ocupado, será que nesse momento onde, por enquanto, a minha casa está abastecida com comida, mas será que no meu vizinho está? Será que a minha vai estar daqui 2 meses? Será que? Será que? Será que? Assim, eu acho que é um momento que a gente consegue parar enquanto espécie, porque eu acho curioso que essa pandemia só está atingindo a espécie humana, que é a que mais está degradando o planeta e a si mesmo, né? E um coletivo contra o outro, ou sempre o nós contra o eles. Será que não é o momento para a gente expandir um pouco? Né? Será que é o momento da gente defender a minha família? Ou será que é o momento da gente defender as nossas famílias do planeta? Né? Falam que nós somos o único animal racional, né? Por que quando convém a gente fala, mas isso é instintivo? Mas competição é instintiva. Ué, mas não somos animais racionais? Não estamos acima do resto da natureza? Ou fazemos parte dela? E se nós estamos acima, somos mais racionais, por que não a gente não se permite uma evolução? Por que não a gente não se permitir olhar para o outro de fato como um irmão de espécie, e não um competidor comigo, não alguém que me coloca em risco necessariamente, né? Bom, reflexões. Vamos para a prática. Pessoal, só um recado. São 19h37. Eu sou psicólogo clínico, atendo e tenho uma sessão hoje às 20 horas online. Então, talvez não dê para prolongar muito o papo a hora que a gente acabar a prática. Mas deixem recados aqui. Eu demorei para ver recado da semana passada para cá. Eu prometo que amanhã eu vou olhar os recados, olhar os comentários e eu vou responder, tá bom? Só que acabando a prática, talvez eu tenha aqui. Então convido a todos e a todas a fecharmos os olhos, se for confortável. E a gente pode se permitir observar o ambiente como um todo, perceber sons, temperatura, movimentações. A gente pode se permitir visitar um pouco a nossa própria respiração, sem tentar impor nada a ela, sem tentar condicionar ou reprimir a respiração. Só observa, deixa que ela flua naturalmente nesse momento. Aceite o seu estado nesse momento. E nesse momento da prática, eu convido a sua atenção a observar no próprio corpo alguma sensação de desconforto. Talvez você perceba no corpo alguma sensação de dor, de coceira, qualquer sensação de desconforto que você esteja tendo nesse momento. Observe, com curiosidade, sem o desejo de que algo estivesse diferente. Só observa.
Se não tiver nenhuma sensação de desconforto nesse momento, tenta lembrar alguma dor recente, algum desconforto recente que você teve. Observa com curiosidade. E agora, na prática, nesse momento da prática, eu convido a sua atenção a observar qualquer sensação de prazer ou de conforto que você note na sua experiência desse momento. Pode ser o encosto na cadeira, pode ser o conforto, pode ser o apoio das mãos no seu colo, pode ser se permitir uma gentil e profunda respiração. Provavelmente temos também sensações neutras que a gente nem está percebendo, que a gente nem qualifica como agradável ou desagradável, mas elas estão aí. Todos nós, seres vivos, a gente tem algo em comum. Tem várias coisas em comum, e uma delas é que todos nós fugimos do sofrimento. A gente não quer sofrer. Outra semelhança é que todos nós queremos ser felizes. Todo ser vivo quer fugir da dor, do sofrimento e ser feliz. Eu convido a sua atenção nesse momento, e essa prática de compaixão, ela não se limita só a prestar atenção, mas é um exercício mental também. Então, eu convido a você lembrar de tudo que você já passou até aqui. Faça uma breve retrospectiva da sua vida até aqui. Pessoas com quem você conviveu, sonhos que você já teve e realizou, outros não. Você tem um corpo que nesse momento está respirando. Você tem um corpo nesse momento que não quer sentir dor e quer ser feliz. Na sua história de vida, você sabe o que é ficar doente, sabe o que é se recuperar de uma doença, você sabe o que é ter medo, você sabe o que é se sentir sozinho, você sabe o que é se sentir acolhido. Tudo que você vivenciou até aqui na sua vida, até aqui, até esse momento, até essa respiração, faz de você quem você é hoje. Essa visão de mundo que você tem, essa forma de se cuidar, de se olhar, de se entender, entender todo o contexto da sua vida, foi formada dia após dia, respiração após respiração, através de sonhos, medos, frustrações, alegrias. E nesse momento, eu convido, se você quiser, colocar a mão no próprio peito e mentalmente fazer bons votos a você mesmo. Votos como que você esteja bem, que você esteja em paz, que você possa ser feliz, que você tenha uma vida digna. Como você se sente se permitindo fazer esses votos para você?
Quantas vezes você se permite esse carinho? Pode usar esses breves instantes de silêncio e faça votos a você que façam sentido para você nesse momento. E nesse momento da prática, eu peço que você pense em alguém de quem você tenha uma boa convivência. Alguma pessoa que seja muito agradável para você. Alguma que essa pessoa esteja viva. Essa pessoa tão agradável, ela tem um corpo que está respirando nesse momento, assim como o seu, assim como o nosso. Essa pessoa também só quer ser feliz. Ela não quer sofrer. Essa pessoa tão agradável também tem uma história de vida, também tem um corpo que sabe o que é adoecer, sabe o que é se recuperar. Essa pessoa tão agradável tem seus sonhos, suas expectativas de futuro, seus medos, seus desejos, seus prazeres, suas raivas. E a gente pode fazer bons votos a essa pessoa. Que ela esteja bem, que ela esteja feliz, que ela esteja em paz. Nesse momento da prática, eu te peço para convidar mentalmente uma segunda pessoa. Deixa essa de lado, essa pessoa agradável de lado, e mentalmente convide uma pessoa que você conheça muito pouco. Que talvez você não saiba nem o nome. Pode ser alguém que você viu passando na rua, pode ser alguém que te atendeu no mercado, pode ser alguém que você tenha atendido no mercado. Essa pessoa, que você talvez nem saiba o nome, também tem um corpo, que também é fonte de dor, de prazer, que respira. E a gente não precisa conhecer essa pessoa para saber que ela não quer sofrer, que ela só quer ser feliz. A gente não precisa conhecer essa pessoa para saber que ela também tem seus sonhos, que ela também sabe o que é se sentir sozinha às vezes, que ela também sabe o que é se sentir parte de um grupo. A gente não precisa conhecer essa pessoa para saber que ela tem seus medos, suas mágoas, suas alegrias. A gente poderia conversar com essa pessoa através de algumas palavras: contentamento, felicidade, solidão, sonhos. A gente pode não saber o conteúdo de cada um, mas a gente consegue entender exatamente o que o outro quer dizer. A gente não precisa conhecer essa pessoa para fazer bons votos a ela. Que essa pessoa esteja bem, que essa pessoa esteja em paz, que essa pessoa esteja feliz. Mentalmente a gente pode deixar essa pessoa de lado nesse momento e convidar uma terceira pessoa para a prática. A gente pode convidar uma pessoa que esteja viva, mas uma pessoa que, por alguma razão, você veja ela como alguém difícil. Uma pessoa de dificuldade para você lidar. Não precisa ser um grande inimigo que te cause grandes emoções nesse momento.
mas alguém que você considera difícil. Provavelmente, se essa pessoa estivesse aqui na prática nesse momento, ela poderia pensar em você como alguém de dificuldade. Essa pessoa tão difícil também tem um corpo que está respirando, que não quer sentir dor e só quer ser feliz. Essa pessoa tão difícil também tem seus medos, também tem suas mágoas, também tem seus sonhos. Essa pessoa tão difícil provavelmente também já teve perdas na vida, assim como você. Essa pessoa tão difícil, assim como você, como eu, como todos nós, essa pessoa só quer ser feliz. A gente não precisa amar essa pessoa, mas a gente pode fazer bons votos a ela, de forma genuína, com coração, que essa pessoa, com uma humanidade tão compartilhada comigo, que essa pessoa possa ser feliz, que essa pessoa possa ter uma vida boa, plena, digna. Podemos observar essas três pessoas, a agradável, a neutra e a difícil. Pessoas tão diferentes entre si, mas com uma humanidade tão compartilhada. A gente pode estender esses votos para todos, todo o grupo que está meditando junto, aqui nesse momento, ou que possa vir a assistir. Que todos possamos ter uma vida boa, plena, digna. A gente pode estender esses votos a todas as nossas famílias. Mas o coletivo é maior ainda. E a gente pode estender esses votos às pessoas das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa cidade, do nosso estado. A gente pode estender esses votos a todas as pessoas do Brasil, com culturas tão diferentes, mas com a humanidade tão compartilhada. Todo mundo não querendo sofrer, todo mundo só querendo ser feliz. Mas o coletivo é ainda maior. A gente pode estender esses votos para todo o nosso continente. A gente pode atravessar o oceano, estender esses votos a todo o planeta. A gente pode estender esses votos, esse desejo genuíno de felicidade a todos os seres vivos, aos animais, às árvores, a todo o nosso ecossistema e a todas as pessoas. Nesse exato momento no planeta, pessoas estão morrendo e toda a tristeza do morrer junto. Nesse exato momento, em vários lugares do planeta, pessoas estão nascendo e toda a alegria de nascer junto. Em algum lugar no planeta, nesse momento, está anoitecendo. Em outros lugares, o dia está nascendo. Podemos fazer esses votos de que todos os seres vivos do nosso planeta
possam ter uma vida boa, digna, justa, sem sofrimento. Todos os seres, todas as, em todos os continentes, em todos os países, em cada país, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada grupo, em cada corpo, em cada respiração, em cada você. Que todos possamos ter uma vida boa, plena, digna e sermos felizes como um só coletivo. Conforme for confortável, podemos ir abrindo os olhos, podemos massagear o rosto, bocejar, espreguiçar, pode dar ao corpo o movimento que ele pede nesse momento. Eu acho essa prática muito forte. Eu acho essa prática, para mim, ela é sempre muito intensa. Eu agradeço a cada um que pôde compartilhar essa prática nesse momento. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão aqui acompanhando, mas já deu 1 hora e 2 minutos. E eu agradeço muito, muito. A gente poder ficar 1 hora conversando sobre compaixão. Ficar 1 hora refletindo sobre o coletivo, sobre as nossas necessidades humanas e por aí vai. Pessoal, faltam 3 minutos para as 8 horas da noite. Novamente eu agradeço a cada um de vocês, de coração. Se alguém quiser comentar, partilhar, agradeço muito também, porque vai mantendo viva essa conversa durante a semana. Priscila, obrigado, que prática intensa. Eu é que agradeço. Agradeço muito. Vamos manter essa discussão aberta, esse debate aberto, tá? Então, eu vou precisar sair. Que bom, Valdir. Que bom, mesmo chegando atrasado, que chegou a tempo da meditação. Vamos manter esse diálogo aberto. Eu acho que a gente pode até fazer um exercício de ir batendo papo no decorrer da semana, até a semana seguinte, com esse tema de compaixão, com esse tema de dificuldade, de lidar com alguns sentimentos e necessidades nosso, do outro. Luísa, eu que agradeço por esse valioso momento também. Vamos manter viva essa discussão, essa conversa, tá bom? A gente pode ir conversando sobre o que está sendo difícil manter a compaixão nesse momento, por si mesmo, pelo outro, e por aí vai, tá bom? Gente, um grande abraço a todos, tchau a todos, e grande abraço, eu que agradeço, Max, eu que agradeço, Patrícia, muito obrigado a todos. Vamos estendendo essa prosa no decorrer da semana, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.